O frio, sempre o frio. Era uma faca congelada que mergulhava em seus ossos, uma presença constante que mordia a pele nua e se instalava profundamente no peito de Esperança. Aos 7 anos de idade, cada amanhecer nos picos gélidos era uma batalha silenciosa contra o abraço glacial da montanha. O vento, um uivo perpétuo que parecia lamentar tragédias antigas, infiltrava-se pelas fendas da caverna do rochedo sussurrante, seu único refúgio emaranhando-se em seus cabelos emaranhados. Seus dedos pequenos e rachados mal registravam o toque da pedra áspera enquanto ela se esgueirava para fora, procurando o raio de sol fugaz e quente que prometia um respiro efêmero. A fome, um nó apertado em seu estômago, era sua companheira mais leal. Desde que o silêncio engolira as últimas palavras de seus avós, a caverna ecoava com sua solidão. Raízes amargas e bagas escassas eram o único sustento que os invernos inclementes lhe ofereciam. Cada mordida, uma vitória. Cada dia, um feito. Sua boneca de trapos, sem olhos e sem voz, mas uma presença reconfortante era sua única confidente. O receptáculo mudo de seus menores medos e sonhos. Ela a agarrava com a força do desespero, às vezes sussurrando para ela, às vezes apenas segurando-a firmemente como uma âncora no oceano de sua desolação. Através dos olhos de Esperança, o mundo era uma paleta de cinzas e brancos, ocasionalmente pontilhada pelo verde escuro de pinheiros desafiadores. Não havia cores vibrantes em sua existência, apenas a dura realidade da sobrevivência. Seus pequenos pés, acostumados ao terreno irregular, navegavam por pedras e manchas de gelo com agilidade surpreendente para sua idade. Ela não era uma criança frágil, mas uma figura forjada pela dureza de seu entorno, uma promessa silenciosa de vida em uma paisagem que parecia empenhada em negar qualquer vislumbre dela. Se você ousa mergulhar no coração desta história, se você sente a curiosidade de desvendar os segredos do santuário Silverclaw e testemunhar como o destino entrelaça caminhos inimagináveis, não hesite em mergulhar completamente em cada reviravolta desta jornada. Hoje, no entanto, o ar estava diferente, pesado, elétrico. O uivo do vento não era o lamento usual, mas um rugido crescente que anunciava a fúria iminente da natureza. Nuvens escuras, como feridas abertas no céu, começaram a descer, envolvendo os picos nevados em um manto ameaçador. Esperança sentiu um arrepio que não era apenas do frio. Era uma premonição, um sussurro ancestral dizendo a ela que algo monumental estava prestes a se desenrolar. Ela apressou-se, seus pequenos pulmões ardendo, para procurar as últimas raízes comestíveis antes que a tempestade engolisse completamente a paisagem. Seus olhos, acostumados à penumbra, escrutinavam a terra endurecida. Mas a tempestade não esperou. Em minutos, o céu rasgou-se com fúria descontrolada. Flocos de neve, vastos como moedas antigas, dançavam pelo ar, impulsionados por rajadas que ameaçavam derrubá-la. A visibilidade diminuiu. O rugido ensurdecedor do vento consumiu todo outro som. Esperança, seu coração um beija-flor preso, encolheu-se atrás de uma rocha saliente. A caverna do rochedo. Sussurrante parecia impossivelmente distante, um sonho não alcançado. O frio, uma garra gelada, apertou sua garganta, roubando-lhe o fôlego. Em desespero, ela se perguntou se este era o fim, tornando-se mais uma história sussurrada pelo vento daqueles incapazes de suportar a crueldade dos picos gélidos. Ela agarrou sua boneca de trapos, Estrelinha, seu único conforto. Então, através do branco rodopiante, ela o viu. Uma sombra colossal, mal discernível no turbilhão branco, desabou contra um pinheiro velho. Não era um urso, não era um cervo. Seu tamanho, sua silhueta, eram diferentes de tudo que Esperança já havia testemunhado. O instinto gritou por fuga, para se esconder, para se tornar um com a paisagem congelada. Mas outra força, nascida das profundezas de sua pequena alma,
A impeliu para mais perto. Lentamente, sentindo a neve estalar a cada passo, ela moveu-se em direção à figura caída. O vento chicoteava seu rosto, mas ela seguiu em frente. Perto o suficiente, sua respiração escapou em uma nuvem de vapor. Era um homem. Um homem gigantesco, sua musculatura mal discernível sob suas vestes rasgadas e cobertas de neve. Ele jazia gravemente ferido. Sangue escuro, quase congelado, manchava seu lado, tingindo a neve intocada de carmesim. Sua respiração era superficial, errática, um estertor de morte lutando contra o frio. Caleb Blackwood, rei alfa do santuário Silverclaw, jazia morrendo. A emboscada foi brutal, traiçoeira. Seus próprios conselheiros, invejosos de seu poder e linhagem pura, haviam orquestrado sua queda durante uma caçada de rotina. Mas naquele momento, para Esperanza, ele não era o temido, reverenciado Rei Alfa. Ele era simplesmente um ser vivo, grande e vulnerável, à beira da extinção, como outros animais que ela vira sucumbir ao inverno. Seu coração, tão acostumado à solidão, sentiu uma pontada de compaixão, um eco da empatia que seus avós lhe haviam ensinado. Com as mãos trêmulas, Esperanza ajoelhou-se ao lado dele. O medo estava presente, mas eclipsado por uma necessidade primal: ajudar. De seu bolso, ela tirou seu último pão seco, um pedaço endurecido racionado por dias. Era seu tesouro, sua promessa de mais uma mordida. Sem hesitação, ela o estendeu. Coma! Ela sussurrou, sua voz mal audível acima do rugido da tempestade. Isso lhe fará bem. Caleb Blackwood, no limiar da vida e da morte, sentiu uma presença. Uma pequena mão, fria, mas surpreendentemente firme, ofereceu-lhe algo. Sua mente, nublada por sangue e veneno, mal conseguia compreendê-lo. No entanto, um instinto primal, ancestral, reconheceu a pureza do ato. Ele abriu os lábios rachados, e o pequeno, duro e insípido pedaço de pão dissolveu-se em sua boca, levando consigo uma faísca de calor, um vislumbre de vida. Esperanza não parou ali. Ela viu as feridas abertas, carmesim escuro contra a palidez da pele. Ela se lembrou de como seus avós cuidavam dos animais feridos da floresta. Ela rastejou até um pequeno riacho próximo, cujas águas, incrivelmente, ainda não haviam congelado completamente, sustentadas por uma corrente subterrânea. Ela encheu suas mãos em concha com a água gelada, sentindo a dor lancinante em seus dedos, e voltou para o lado dele. Com uma delicadeza imprópria para seus tenros anos, ela começou a limpar as feridas. O frio da água arrancou um gemido de Caleb Blackwood, um som gutural engolido pelo vento. Esperanza não estava com medo. Ela falou com ele em voz baixa, com palavras de consolo que sussurrava para sua boneca nas noites. Aguenta, grandão. Vai passar. Meus avós disseram que a água limpa todo o mal. Você é forte. Suas pequenas mãos, embora capazes de pouco mais do que uma limpeza superficial, transmitiam um calor que o Rei Alfa, mesmo em seu estado de semiconsciência, percebia como um bálsamo. Era a inocência, amor altruísta, que filtrava em suas feridas, mais potente que qualquer unguento. A tempestade continuava a rugir, mas para Esperanza, o mundo se estreitara ao homem ferido diante dela. Ela o cobriu com folhas secas e galhos caídos, com tudo o que pôde encontrar, procurando mitigar o frio que ameaçava levá-lo. Ela permaneceu ao lado dele, encolhida, compartilhando o parco calor de seu corpo, o fraco hálito de sua existência. Horas se passaram, lentas e eternas, até que a fraca e cansada aurora branca começou a surgir sobre os picos gélidos, pintando o céu em um rosa pálido que prometia o fim da tempestade. Caleb Blackwood acordou lentamente. A febre havia recuado. O sangue não mais fluía. Ele sentia seu corpo pesado, dolorido,
Mas a morte não o espreitava mais com seu hálito gelado. Ele abriu os olhos, pesados como pedras, e a primeira visão a saudá-lo foi um par de olhos grandes e sérios, uma cor que lembrava a terra molhada após a chuva. Eram os olhos de uma criança, não maior que seu braço, olhando para ele com uma intensidade que transcendia seus anos. Havia algo naquele olhar, uma profundidade de solidão e ainda uma faísca de esperança inabalável que o atingiu com a força de um raio. A criança sustentou seu olhar, sem medo, apenas uma curiosidade que não ousava quebrar o silêncio. A memória da noite anterior, fragmentada e embaçada, começou a coalescer na mente de Caleb Blackwood. O pão, a água fria, as palavras suaves, uma bondade tão pura que parecia irreal no mundo cruel que ele conhecia. E então ele sentiu o vínculo. Não era um vínculo de sangue nem de matilha, era algo mais antigo, mais profundo, uma conexão de alma que queimava seu peito, ressoando com o eco de milênios de espera. Era um reconhecimento, uma certeza inegável. A garota, como se lesse seus pensamentos, quebrou o silêncio com uma voz pequena, mas cheia de uma vulnerabilidade que despedaçou o coração milenar do rei Lican. Seus olhos encheram-se de lágrimas que não caíram, retidas por anos de dificuldades. "Você pode ser meu papai?" Esperança perguntou, com uma determinação desesperadora que o deixou sem fôlego. "Os outros papais da vila dizem que sou muito feia e pequena, mas você olhou para mim com olhos bondosos." A confissão tão inocente e direta quebrou as últimas barreiras na alma de Caleb Blackwood. Ele, o temível rei Alfa que governara com mão de ferro e cuja solidão era tão vasta quanto seu reino, viu-se refletido naquela garota. Naquele instante, todo o poder, toda a majestade de sua linhagem pareceu insignificante. Apenas a necessidade daquela pequena, a pureza de seu apelo, existia. Sem hesitação, apesar da dor que ainda o trespassava, Caleb Blackwood ajoelhou-se na terra úmida, sua figura imponente curvando-se diante da fragilidade de uma alma. Ele estendeu a mão, uma palma colossal e poderosa, em direção às pequenas e frias mãos de Esperança. Ele as envolveu com uma delicadeza que ninguém no santuário Silverclaw consideraria possível de seu rei Alfa. "Para sempre, pequena princesa." Ele jurou solenemente, sua voz rouca, mas transbordando de uma emoção que ele nunca antes sentira. "Você será minha filha e herdeira de todo o meu reino." O vínculo entre eles foi selado, uma conexão de alma que desafiava sangue, tradição e as leis de qualquer matilha. O sol nascente banhava os picos gélidos, prometendo não apenas um novo dia, mas o amanhecer de uma época diferente no santuário Silverclaw. Caleb Blackwood encontrara sua filha e Esperança finalmente encontrara um lar, mas o preço desta união estava apenas começando a se revelar no alvorecer de um reino que ainda não conhecia a verdadeira força do amor incondicional. O calor foi a primeira coisa que Esperança sentiu, uma onda suave que a envolveu como um manto invisível, dissipando o frio que fora sua companheira constante ao longo de sua vida. O ar, antes penetrante e gelado, era agora denso e melífluo, perfumado com essências que ela nunca conhecera, de madeiras queimadas e flores exóticas. Ela abriu os olhos, acostumados à penumbra da caverna, e a luz a oprimiu. Não era a luz bruta do sol dos picos gélidos, mas uma luz dourada e quente que dançava nas paredes, refletindo em superfícies polidas que brilhavam como estrelas caídas. Os braços de Caleb Blackwood a seguravam com uma resolução gentil, uma força que a fazia sentir-se pequena e protegida ao mesmo tempo. Suas feridas haviam sido tratadas, não por ela, mas por mãos experientes, e a essência vital do rei Alfa retornara com velocidade assombrosa. Agora, ele caminhava com passos resolutos por corredores ilimitados,
carregando esperança apertada contra seu peito. Os sons eram uma sinfonia estranha. O rangido da madeira sob suas botas, o murmúrio de vozes distantes, o eco de seu próprio batimento cardíaco contra o peito de seu novo pai. A jornada da caverna ao coração do reino foi um turbilhão de sensações para a garota. Eles passaram por paisagens que ela nunca imaginara, por florestas de pinheiros colossais e vales cobertos de neve que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas a verdadeira maravilha começou quando os enormes portões da fortaleza Blackwood se ergueram diante deles. Dois colossos de ferro e madeira, adornados com emblemas que brilhavam mesmo no abraço do crepúsculo. Os guardas, figuras imponentes em armaduras reluzentes, ajoelharam-se diante de Caleb Blackwood. Seus rostos uma tapeçaria de alívio e admiração ao vê-lo retornar vivo. Mas seus olhos, ao se fixarem na pequena e suja criatura que o rei carregava em seus braços, encheram-se de confusão palpável. Quem era esta criança? Por que o rei, o temível Alfa, a protegia com tanta ferocidade? Por dentro, a fortaleza era um labirinto de maravilhas. Tochas e lâmpadas a óleo projetavam sombras dançantes sobre tapeçarias ricamente bordadas, que contavam histórias de batalhas e lendas esquecidas. O chão era coberto por tapetes macios que abafavam cada passo, um contraste abismal com a rocha gelada de sua caverna. Esperança sentiu o peso de inúmeros olhares enquanto Caleb Blackwood avançava pelos vastos salões. Rostos pálidos, alguns curiosos, outros distintamente hostis, a escrutinavam à distância. Caleb Blackwood não lhes deu trégua para a especulação. Com uma voz que reverberou pelos arcos altíssimos do grande salão do rei Alfa, uma voz carregada de autoridade inabalável, ele declarou: "Ela é Esperança, minha filha e herdeira de todo o meu reino." O salão mergulhou em um silêncio tenso, um instante congelado onde a descrença se misturava com a desafio. Murmúrios, como o sussurro das asas de 1000 insetos, começaram a se espalhar, crescendo em volume. Esperança recuou, agarrando-se ainda mais à sua nova boneca de trapos, agora vestida com pedaços de seda dados a ela, um presente de seu pai. Ela sentiu o fardo daqueles olhares, os sussurros venenosos que, embora ela não compreendesse, arrepiaram sua pele. Ela se lembrou das palavras dos outros pais da vila, o olhar de desprezo. Aqui, neste lugar de esplendor, ela se sentiu menor e mais alheia do que nunca. A fúria de Caleb Blackwood era um trovão silencioso. Seus olhos, dourados como os de um lobo na noite, fixaram-se em cada pessoa presente, silenciando os murmúrios instantaneamente. Sua mandíbula apertou-se, um aviso tácito de que ele não toleraria nenhum desafio ao seu decreto. Ele levou Esperança para os alojamentos de Esperança, um espaço vasto e opulento que a criança via com uma mistura de apreensão e admiração. Havia uma cama macia como uma nuvem, e uma lareira que crepitava com fogo alegre, afastando as sombras e o frio. Notícias da adoção de Esperança pelo rei Alfa espalharam-se como um incêndio incontrolável por todo o santuário Silverclaw. Em questão de horas, os conselheiros do reino, figuras imponentes cheias de ambição, já estavam reunidos. A Câmara do Conselho, um lugar onde poder e intriga se entrelaçavam como serpentes, estava carregada de tensão. Elias Thorne, o ancião mais respeitado, mas também o mais tradicionalista e ambicioso, falou primeiro. Sua voz suave como a neve, mas afiada como o gelo. Meu rei, seu retorno nos enche de alegria e alívio. Mas esta decisão é impensável. Caleb Blackwood, sentado em seu trono, parecia uma estátua de granito, imóvel. A criança é minha filha. Minha palavra é lei. Com todo o devido respeito, meu rei, interveio Serafina Vance, uma mulher de olhar penetrante e astúcia comprovada. A pureza da linhagem Lycan é a própria fundação de nosso reino.
Um herdeiro deve ser de nosso sangue, de nossa estirpe. A tradição exige isso. Como pode uma criança humana, uma órfã do deserto, um dia sentar-se neste trono? Suas palavras eram veneno envolto em seda, ressoando com o medo e o preconceito de muitos. A voz de Caleb Blackwood permaneceu calma, mas a tensão no ar era palpável. O vínculo de alma que me une à esperança é mais antigo que suas tradições, mais forte que o sangue. É um vínculo de almas, um destino cumprido. Ela é minha filha. Quem a desafia, me desafia. Seus olhos brilharam com um fogo primal, um lembrete de seu poder absoluto. Os conselheiros encolheram-se, mas as sementes da dúvida e da intriga já haviam sido plantadas. Esperança, na solitude de seus novos aposentos, tentou processar tudo o que havia acontecido. O luxo do castelo a oprimia. A maciez da cama era uma revelação, o calor constante, um milagre. Ela olhou para sua boneca de trapos, a pequena figura sem rosto que fora sua única companheira. Agora ela tinha um pai forte e bom que a olhara com olhos bondosos, não com desprezo. Mas ela também vira os outros olhares, os dos adultos que não a queriam ali. Por que tradições e sangue eram tão importantes para eles? Ela não compreendia isso. Ela apenas desejava ser amada. Ela seria digna de ser a filha de um rei tão poderoso. Ela seria suficiente para preencher o vazio de um reino que, apesar de seu esplendor, parecia tão solitário quanto ela mesma. Caleb Blackwood, nas profundezas de seu ser, sentiu uma paz que nunca acreditou ser possível. Milênios de solidão, de governar com mão fria e distante, haviam se dissolvido com uma simples pergunta infantil. Esperança era a peça que faltava, o sol que derreteu o gelo de sua alma. O pensamento de que esses conselheiros, com sua visão estreita e ambição apodrecida, pudessem sequer considerar fazer mal à sua pequena, despertou uma fúria primal que ele mal conseguia conter. Seu instinto Lycan, seu alfa interior, rugiu, pronto para defender seu filhote com a ferocidade de 1000 lobos. Ela é o futuro, ele pensou. Ela não é uma fraqueza, ela é a força que eu esperava. O reflexo no metal polido de um espelho retornou uma imagem que Esperança mal reconhecia. Uma garota com olhos arregalados e um rosto manchado, agora dentro de um reino de seda e pedra reluzente. Ela se perguntou o que seria dela neste mundo, e se ela seria um dia digna da promessa que o rei Alfa lhe concedera. Que provações aguardavam esta pequena órfã em um reino forjado por sangue e tradição? Se você deseja descobrir como Esperança forja seu próprio destino e desvenda os mistérios do poder ancestral, não deixe de se juntar a nós no próximo capítulo desta saga cativante. Enquanto isso, na penumbra de uma câmara adjacente ao grande salão, Elias Thorne e Serafina Vance engajaram-se em discurso secreto. A criança é um perigo, Serafina sibilou, sua voz mal um sussurro. O vínculo de que o rei Alfa fala é mais do que uma mera adoção. Eu ouvi lendas antigas, sussurros de um vínculo ancestral que se forma apenas com uma alma pura, uma capaz de despertar o poder dormente do Alfa. Se o que é falado contém verdade, a criança poderia exercer mais poder sobre nosso rei Alfa do que qualquer outro Lycan, mais até do que o conselho. Elias Thorne assentiu, seus olhos astutos brilhando nas sombras. Precisamente. E se o poder dela despertar, o que então da linhagem pura, dos herdeiros legítimos? Não podemos sofrer uma órfã sem linhagem para profanar nosso trono. Devemos arquitetar um meio para testar sua adequação, uma aprovação que a exporá pelo que ela realmente é, uma impostora. Ou, melhor ainda, uma aprovação que a remova discretamente. O rei Alfa está ferido, seu julgamento nublado por esta conexão de alma. Devemos agir rapidamente e com astúcia. A sombra de um plano sombrio começou a se desenrolar, tecendo uma teia de intriga em torno da pequena Esperança, que, alheia aos perigos que se aproximavam,
dormia pela primeira vez em uma cama quente, sonhando com um pai cujo olhar era gentil. A sorte estava lançada. A ameaça não emanaria apenas de fora, mas do próprio coração do santuário Silverclaw, daqueles que se acreditavam guardiões da tradição, mas perseguiam apenas sua própria ambição. O verdadeiro desafio de Caleb Blackwood, como pai e rei alfa, mal havia começado. O silêncio. Este era o frio nascente que perfurava os próprios ossos de esperança, mais penetrante que o vento dos picos. Não era o silêncio da solitude de sua caverna, que pelo menos lhe era familiar, mas um silêncio pesado de olhares, de sussurros abafados, com a ausência de uma voz gentil. Os vastos salões da fortaleza Blackwood, embora repletos de pessoas, pareciam vazios para ela. Os servos, dispostos em vestes elegantes, moviam-se como espectros, seus olhos evadindo os dela, seus gestos distantes. A maciez dos ricos tapetes não podia amortecer o peso daqueles olhares. O julgamento tácito que ela sentia empalado em suas costas a cada passo. Caleb Blackwood, seu pai, era sua âncora neste mar de estranhos. Ele a tratava com uma ternura que ela nunca conhecera, uma paciência infinita. Ele lhe designara uma cuidadora, uma mulher Lycan chamada Brenna Mão de Pedra, com cabelos prateados e olhos bondosos, que tentava ensiná-la os costumes da fortaleza, como vestir sedas e rendas, como comer com talheres de prata, como andar pelos salões sem tropeçar na própria sombra. Mas nem mesmo Brenna, com toda sua bondade, podia preencher o vazio que ela sentia. A fortaleza era um labirinto de regras não ditas, um lugar onde seu passado de raízes e caverna não se encaixava. As lições eram intermináveis. Aulas de etiqueta, de história Lycan, de geografia do santuário Silverclaw. Esperança se esforçava, com a mesma tenacidade que outrora usava para buscar sustento no inverno. Mas as palavras ecoavam vazias. De que adiantava saber os nomes de reis antigos se não se podia compreender por que as pessoas a olhavam com tamanha mistura de curiosidade e desdém? As outras garotas da fortaleza, filhas de nobres Lycans, a evitavam. Suas risadas silenciavam a sua aproximação, seus jogos cessavam. Ela era a pequena estranha, a órfã das montanhas, aquela que não pertencia. Se você deseja desvendar os segredos ocultos nos salões do santuário Silverclaw e testemunhar como a inocência se choca com a ambição, nós o convidamos a mergulhar completamente nesta história e descobrir o destino que aguarda a Esperança. Uma tarde, enquanto ela praticava a arte da reverência em um salão vazio, ela ouviu fragmentos de conversa emanando da biblioteca adjacente. Vozes baixas, mas claras no silêncio profundo. Eram Elias Thorne e Serafina Vance, os conselheiros do Rei Alfa. É uma aberração, Serafina sibilou, sua voz congelada. O Rei Alfa está cego, uma criança humana, sem linhagem, herdeira do santuário Silverclaw. É uma afronta a milênios de tradição, ao puro sangue Lycan. Elias respondeu com seu tom comedido, mas carregado de veneno. A matilha murmura, Serafina. A lealdade de muitos vacila. Devemos agir. Caleb está ferido, vulnerável. O vínculo que ele sente é uma aberração, não uma bênção. Devemos mostrar à matilha que a criança é indigna, que ela é a loucura do Rei Alfa. Esperança ficou imóvel, seu coração batendo ferozmente dentro de seu peito. Ela não compreendia cada palavra, mas o tom, a malícia em suas vozes, perfurou sua própria alma. Eram os mesmos olhos que a haviam julgado no grande salão, os mesmos olhares de desprezo. A pequena boneca de trapos de Esperança, Estrelinha, sua confidente silenciosa, de repente sentiu-se frágil e inútil neste mundo de lobos disfarçados de nobres. A sensação de não pertencer, de ser uma mancha na tela brilhante da fortaleza, aprofundou-se. Caleb sentiu a tensão, um pulso constante de descontentamento que vibrava sob a superfície de seu reino. A cada dia os conselheiros apresentavam-lhe petições,
Queixas veladas, sugestões sutis que buscavam minar sua decisão sobre esperança. Elias Thorne e Serafina Vance eram os mais insistentes, seus argumentos envoltos na retórica da tradição e da pureza da linhagem. Ele podia sentir a manipulação insidiosa, a corrente subterrânea venenosa em suas palavras, mas sabia que não podia simplesmente ignorá-los. Sua autoridade como rei alfa dependia da manutenção da coesão da matilha, e a matilha estava fraturada. Meu rei, Elias Thorne falou uma manhã na Câmara do Conselho, a matilha está inquieta. Muitos questionam a reivindicação legítima de um herdeiro que não compartilha nosso sangue. Eles temem pelo próprio futuro do santuário Silverclaw. Para acalmar esses medos crescentes e fortificar seu domínio, propomos um rito antigo, a prova do coração ancestral. É uma tradição sagrada para todos que aspiram a tomar a linha de sucessão, um cadinho de espírito e um laço inegável com nossos ancestrais Lycans. Se a criança triunfar sobre ela, ninguém contestará seu lugar de direito. Um pavor frio serpentou por Caleb Blackwood. Ele conhecia a prova do coração ancestral. Era um rito perigoso, forjado para Lycans imbuídos da força e resiliência de sua própria espécie. Exigia uma peregrinação simbólica nas profundezas das cavernas ecoantes, um solo sagrado onde os espíritos dos antigos Lycans costumavam se manifestar. Era um teste de valor inerente, sim, mas também de fortaleza física e espiritual que poderia estraçalhar um Lycan adulto, muito menos uma criança humana de 7 anos. Ele encontrou o olhar de Elias Thorne, vendo não preocupação com o reino, mas ambição gélida, a esperança fervorosa de que a esperança falharia. Ou pior, pereceria na empreitada. A prova é para Lycans, Caleb rosnou, sua voz baixa e cheia de perigo. Esperança não é Lycan. Serafina Vance intercedeu com um sorriso sedoso e falso. Precisamente, meu rei. Se um humano pode superar a provação que nossos ancestrais conceberam para os mais fortes de nossa linhagem, então sua conexão de alma será verdade inegável, e seu direito ao trono, além de disputa. Seria o testemunho máximo de seu valor, silenciando todos os sussurros de dúvida. Se você recusar, o que sua própria matilha dirá? A armadilha lhe estava exposta. Se Caleb Blackwood recusasse, a matilha o perceberia como um sinal de fraqueza, uma admissão de que esperança era indigna. A rebelião, nascente e silenciosa a princípio, poderia irromper em desafio aberto. Se ele aceitasse, ele colocaria em perigo a própria vida de sua filha. O coração de Caleb Blackwood guerreava, uma tempestade de fúria e desespero. Mas então ele olhou para o anel em seu dedo, o antigo emblema de sua linhagem, e lembrou-se do voto sagrado que fizera a esperança. Para sempre, pequena princesa. Ele confiava nela, na pureza imaculada de sua alma, no enigmático vínculo ancestral que os unia. Muito bem, Caleb Blackwood declarou, sua voz ressoou com uma autoridade inabalável que não tolerava dissidência. Esperança será submetida à prova do coração ancestral. Mas ela não a enfrentará sozinha. Eu a acompanharei. Os olhos de Elias Thorne e Serafina Vance arregalaram-se, um lampejo de surpresa desmascarando sua calma cuidadosamente elaborada. Tal desafio não havia sido previsto. A tradição ditava que o aspirante devia se aventurar sozinho. Meu rei, a tradição. Elias Thorne começou a protestar. Minha filha. Caleb Blackwood rugiu, levantando-se em sua altura colossal, sua forma projetando uma sombra imponente. A tradição também dita que o rei alfa salvaguarda sua matilha. E Esperança é uma parte querida de minha matilha. Ela é minha filha. Eu a acompanharei, não para intervir, mas para testemunhar sua coragem. E se alguém ousar tocar nela ou tentar sabotar a prova, juro pelos ancestrais do santuário Silverclaw que eles pagarão com suas vidas. Que isso fique claro. Sua decisão,
embora carregada de perigo, silenciou momentaneamente a oposição. O desafio havia sido lançado. Esperança, a criança que sobrevivera no precipício do nada, enfrentaria agora a mais antiga e perigosa prova do santuário Silverclaw. Sua inocência seria suficiente para guiá-la pelas cavernas ecoantes? Ou a ambição dos conselheiros a estraçalharia antes que ela pudesse encontrar sua própria voz neste reino que a aceitava a contragosto? Se você deseja saber como uma pequena órfã pode alterar o destino de um reino inteiro, não perca o próximo capítulo desta incrível história. Esperança, alheia à reunião do conselho, gravava imagens no chão de seu quarto com carvão. Ela representava a caverna onde vivera, o pinheiro imponente onde encontrara Caleb Blackwood pela primeira vez, e uma pequena figura de si mesma agarrando a pata de um lobo grande e forte. Pela primeira vez, ela se sentiu entrelaçada com algo vasto e profundo. Seu pai, o Rei Alfa, acreditava nela. Aquela verdade tinha mais valor do que todas as vestes de seda e salões resplandecentes. Contudo, o eco das palavras de Elias Thorne e Serafina Vance persistia. Sem linhagem, indigna. Como ela poderia prová-los errados? Como ela poderia demonstrar que seu amor por seu pai era tão verdadeiro quanto o sangue que unia os lobisomens? A resposta parecia residir em algum lugar profundo dentro do santuário Silverclaw, aguardando sua revelação. E logo, esse caminho se desdobraria diante dela. A maré havia virado. O destino de Esperança e o futuro do santuário Silverclaw seriam agora decididos em uma prova antiga e perigosa. O vento frígido da manhã, um velho conhecido de Esperança, parecia mais afiado do que nunca, enquanto os portões da fortaleza Blackwood se abriam. Não era uma mera rajada natural, mas uma carregada de viva expectativa e julgamento severo. Centenas de olhos Lycan, de todas as idades, fixaram-se na pequena figura ao lado de seu imponente pai. Uma luva de olhares, tão fria quanto o gelo mais profundo, estendia-se diante dela. E Esperança sentia o peso esmagador de cada um, o veredito silencioso pairando sobre seu destino. Ela agarrou a mão gigante de Caleb Blackwood, seu único bastião contra a maré crescente de desconfiança. A jornada para as cavernas ecoantes foi uma odisseia simbólica. Eles subiram por caminhos acidentados, a neve rangendo sob suas botas, e o ar ficou mais denso a cada passo árduo. Caleb Blackwood caminhava ao lado dela, sua presença uma fortaleza silenciosa. Seus olhos dourados e vigilantes perscrutavam cada sombra, cada movimento sutil dentro da floresta. Elias Thorne e Serafina Vance, com outros conselheiros, seguiam a uma distância respeitosa, seus semblantes impassíveis, mas suas intenções mais translúcidas que o ar da montanha. Esperança, apesar do medo que apertava seu peito, sentiu uma calma inabalável. Ela enfrentara desespero gélido, fome roedora e solidão profunda por incontáveis anos. Esta prova, embora diferente, era mais um teste de sobrevivência. Ela recordou o rosto bondoso de Caleb, a promessa que ele fizera. Se ela pudesse fazer isso por ele, por seu crescente vínculo, valeria qualquer sacrifício. Sua boneca de trapos, Estrelinha, no bolso escondido de seu novo casaco, era um emblema silencioso de sua força. Eles finalmente alcançaram a entrada das cavernas ecoantes. Era diferente da caverna do rochedo sussurrante de seu passado solitário. Esta era uma boca escura e ameaçadora, esculpida na encosta da montanha, guardada por runas antigas que brilhavam com uma fraca luz azul. Ar frio e denso emanava, carregado com o hálito de séculos e os sussurros de incontáveis espíritos Lycans. Elias Thorne avançou, sua voz solene. Aqui os ancestrais julgam. O aspirante deve entrar sozinho. Apenas os dignos emergirão, abençoados pelo coração ancestral. Caleb ajoelhou-se, seu rosto nivelado com o de Esperança. Você não precisa fazer isso, minha pequena, ele disse, a voz rouca de emoção. Podemos recuar.
Encontraremos outra maneira. Esperança encontrou seu olhar. Caleb viu uma resolução feroz. Você me chamou de sua filha, que eu sou forte. Eu provarei sua verdade, pai. Eu lhes mostrarei que não sou uma impostora. Sua pequena e firme mão apertou a de Caleb. Eu confio em você. Confie em mim. Caleb assentiu, orgulho e medo entrelaçados. Ele se levantou, de frente para os conselheiros. Esperança entrará. Eu seguirei à distância para garantir a justiça da prova. Ninguém mais se aproximará. Sua voz trovejou. Ninguém ousou desafiá-lo. A boca da caverna era um túnel escuro, seu teto mal visível. Esperança acendeu a pequena tocha que Bren, a mão de pedra, lidera, sua luz dançando nas paredes de rocha. O silêncio opressor absorveu todo o som, seus próprios batimentos cardíacos ecoando como tambores em seus ouvidos. Cada passo era um ato de coragem. Enquanto ela se aventurava mais fundo, a caverna mudava. As paredes tornaram-se lisas, polidas pela marcha incessante do tempo. Imagens esculpidas, silhuetas majestosas de lobos, caçadas antigas, assembleias solenes, despertaram a luz da tocha. Os ancestrais estavam observando, julgando. Ela sentiu uma presença etérea, um coro de vozes silenciosas a envolvendo. Caleb seguiu, seus sentidos Lycan afiadíssimos. Ele sentia a aura potente da caverna, energias antigas percorrendo suas veias pedregosas. A dor de suas feridas recuou, substituída por um alerta primal. Cada fibra gritava para proteger Esperança, mas ele sabia que ela devia enfrentar isso sozinha. Era o caminho dela, mas o rugido dentro dele, o instinto do alfa de proteger seu filhote, era quase insuportável. Esperança alcançou uma câmara grandiosa. Em seu coração erguia-se um altar de pedra polida, sobre o qual repousava um cristal reluzente, pulsando com uma luz interna. Era o coração ancestral, o artefato que continha a essência dos antigos reis Lycans. Ao redor dela, a escuridão parecia agitar-se com vida. Sombras dançantes coalesceram em figuras espectrais, Lycans antigos, cercando-a. Eles eram os espíritos, os guardiões da prova. As vozes, agora mais claras, sussurravam em sua mente, não em seus ouvidos. Eram vozes que falavam não em linguagem, mas em sensação. Você não é do nosso sangue. Você não é digna. Uma impostora. O que você busca aqui, pequena humana? Esperança sentiu o arrepio daquelas vozes, o medo que elas buscavam instilar. Mas ela se lembrou das palavras de Caleb Blackwood, de seu olhar de confiança inabalável. Ela se agarrou a isso. Ela ergueu sua tocha, sua pequena chama desafiadora contra a imensa penumbra. Eu busco um lar, ela declarou, sua voz, embora tremendo, ressoando com uma verdade inquebrável. Eu busco ser a filha do meu pai. Ele me escolheu. Ele me amou quando nenhum outro o fez. As sombras giravam, a pressão de suas vozes aumentando. Amor não é suficiente aqui. Sangue é o que une. Poder é o que governa. Meu pai me ensinou que o amor é o maior poder. Esperança rebateu, sua voz ganhando força. Ele me salvou. Eu o salvei. Somos família. Isso é mais forte do que qualquer sangue. Ela estendeu a mão em direção ao coração ancestral, uma pequena mão, mas imbuída de imensa convicção. Naquele exato momento, Elias Thorne, da distância segura da entrada da câmara, deu um sinal discreto a um de seus homens. Um jovem Lycan, ansioso para ganhar o favor do conselheiro, esgueirou-se em direção a uma fissura na parede, carregando uma poção escura. O plano dos conselheiros fora mais insidioso do que Caleb Blackwood imaginara. Eles buscavam não apenas humilhá-la com a prova, mas enfraquecê-la com uma substância que os Lycans chamavam de névoa de dores, um veneno que amplificava medos e dúvidas, e poderia ser fatal para um humano.
Enquanto o jovem Lycan se preparava para derramar o frasco em uma corrente de ar que alcançava o coração ancestral, Caleb Blackwood, com um rugido silencioso que apenas um alfa poderia liberar, avançou. Seus movimentos eram um borrão de velocidade primal e fúria descontrolada. Em um instante, ele imobilizou o traidor, suas garras a meros milímetros de sua garganta. Os olhos do rei brilharam com um fogo não deste mundo, o Lycan interior liberado pela ameaça à sua filha. Traidor! Caleb Blackwood sibilou, sua voz um trovão contido. Você busca prejudicar minha filha em um lugar sagrado. Os outros conselheiros, incluindo Elias Thorne e Serafina Vance, ficaram paralisados, seus rostos pálidos. O rei havia jurado protegê-la, e sua ira era uma força da natureza. Enquanto isso, no coração da câmara, esperança havia tocado o coração ancestral. Uma onda de energia a envolveu. Não era doloroso, mas sim uma sensação de frio e calor, uma corrente que percorria seu corpo. As vozes dos ancestrais intensificaram-se, mas agora falavam não de julgamento, mas de reconhecimento. Eles contemplaram a pureza de sua alma, a força inabalável de seu amor. E naquele instante, o coração ancestral, que adormecera por séculos, despertou. O cristal pulsou com uma luz tão intensa que iluminou toda a caverna, revelando inscrições e glifos que ninguém vira em eons. Um símbolo antigo, o emblema de um lobo estilizado com asas, apareceu gravado no cristal, irradiando uma luz dourada. Era o símbolo do vínculo ancestral, a marca de uma conexão destinada, uma mais potente que o sangue. As sombras ancestrais, em vez de se dissiparem, curvaram-se diante dela, um reconhecimento silencioso de seu valor. Caleb Blackwood, testemunhando a luz emanando do coração ancestral, sentiu uma onda de alívio e profundo orgulho. Sua jovem esperança havia triunfado. Ela provara que o amor incondicional era uma força capaz de mover montanhas, mesmo os preconceitos mais antigos. Contudo, o perigo não havia diminuído. Elias Thorne e Serafina Vance, seus rostos agora gravados com fúria contida, sabiam que haviam perdido uma batalha. Mas não a guerra, a maré havia virado. Esperança havia triunfado na prova, não com o poder Lycan, mas com a pureza de seu coração. Mas esta vitória apenas atiçaria ainda mais a intriga política dentro do santuário Silverclaw. A luz do coração ancestral revelara seu valor, mas também a escuridão espreitando nos corações de alguns. O frio do ar subindo das cavernas ecoantes era agora uma sensação diferente para a esperança. Não era mais o frio da solidão, mas a mordida arrepiante da hostilidade, emanando das centenas de olhares que a seguiam enquanto ela emergia da escuridão, de mãos dadas com Caleb Blackwood. O emblema do lobo alado reluzia sobre o coração ancestral, uma luz espelhada em seus olhos e nos do rei, mas encarada com desconfiança por muitos na matilha. O silêncio que desceu sobre a multidão não era de admiração, mas de tensão palpável, como um cordão esticado ao ponto de ruptura. Caleb Blackwood não hesitou. Com um rugido que abalou o próprio ar da montanha, ele arrastou o Lycan traidor que havia tentado envenenar a prova diante dos olhos de todos. Traição em solo sagrado é paga com a vida. Rugiu o rei, e suas garras, que se estenderam em um piscar de olhos, proferiram a sentença. Foi um ato brutal, uma demonstração de poder que gelou o sangue de todos os presentes, um lembrete severo de que sua ira era tão inabalável quanto o inverno do santuário Silverclaw. A mensagem era clara: quem ousasse prejudicar sua filha pagaria o preço final. Abriga-se atrás da figura imponente de seu pai, Esperança sentiu uma mistura de terror e um peculiar senso de justiça. Ela nunca testemunhara tal violência bruta, mas compreendia a ira feroz e protetora de Caleb Blackwood. No entanto, os olhares de Elias Thorne e Serafina Vance,
agora não meramente desafiadores, mas imbuídos de ódio puro, não haviam recuado. Seus rostos, pálidos e tensos, pressagiavam uma vingança silenciosa. O triunfo dentro das cavernas ecoantes não marcara o fim da batalha, mas meramente o amanhecer de uma guerra. Se alguém sente o chamado dos picos coroados de neve e a promessa antiga de um amor desafiando a tapeçaria do destino, é convidado a se juntar a esta crescente matilha virtual. Que eles se inscrevam e compartilhem e assim se tornem parte viva de cada batida do coração desta saga que se desenrola. Os dias que se seguiram desenrolaram-se como uma tempestade de emoções para a esperança. Por um lado, o comportamento de muitos servos e certos guerreiros, Lycans começou a suavizar. Eles haviam testemunhado a prova, haviam contemplado o milagre do coração ancestral e a ferocidade protetora de seu rei Alfa. As crianças do castelo, antes reservadas, agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e reverência, algumas até se aventurando mais perto, atraídas pela luz incomum que parecia emanar de seu ser. Contudo, a sombra do conselho, particularmente a lançada por Elias Thorne e Serafina Vance, permanecia uma penumbra sempre presente. Suas reuniões tornaram-se mais frequentes, seus sussurros mais intensos. Esperança passou horas com Brenna Mão de Pedra, sua cuidadora, que agora a olhava com uma reverência recém-descoberta. A Lycan anciã contava histórias da magia antiga da Terra, de como os picos gélidos viviam, e como a Terra e seus habitantes estavam ligados por fios invisíveis. O coração ancestral reconhece não meramente sangue, pequena princesa. Brenna Mão de Pedra murmurou com sua voz suave. Ele reconhece o espírito. E seu espírito é tão imaculado quanto neve recém-caída. No entanto, a bênção do coração ancestral não havia meramente concedido reconhecimento. Havia agitado um poder nascente dentro de Esperança. Às vezes, quando seu foco se aprofundava, ou quando uma emoção potente surgia através dela, as flores murchas nos jardins do castelo pareciam acender-se com uma luminescência fugaz, ou o próprio vento murmurava respostas a seus apelos silenciosos. Eram tênues lampejos, não solicitados e quase imperceptíveis, sentidos apenas por ela. Uma vez, ao toque de um galho murcho, um tenro broto verde materializou-se do nada. Esperança recuou em alarme, afastando a mão, mas o broto permaneceu, um segredo nascente florescendo na palma de sua mão. Ela se perguntou se este era o presente que os ancestrais lhe haviam concedido, um novo tipo de vínculo com os picos gélidos, uma magia não Lycan, mas inegavelmente sua própria. Caleb Blackwood, nas profundezas de seu ser, sentiu que seu próprio vínculo inerente com o reino havia se aprofundado. O coração ancestral havia ressoado com seu alfa interior, conferindo-lhe uma nova clareza, uma percepção aguçada das correntes de poder e traição que fervilhavam em sua corte. Ele podia sentir o ressentimento supurante de Elias Thorne e Serafina Vance como uma ferida aberta no próprio corpo de seu reino. Ele sabia que eles não cessariam, mas buscariam um caminho mais sutil para atacar Esperança. O triunfo dentro das cavernas ecoantes silenciara suas vozes por um tempo, mas não apaziguara suas ambições. Sua filha, sua pequena princesa, era agora o coração de uma tempestade política e mística. Meu rei, Elias Thorne ousou dirigir-se a Caleb Blackwood alguns dias depois, sua voz glacial. A prova do coração ancestral foi superada, sim. Mas a criança é humana. Nossos antigos pergaminhos falavam de um ritual de juramento de sangue, que deve ser forjado com o próprio reino para que um herdeiro seja verdadeiramente aceito pela terra e seus espíritos. Um ritual que apenas um Lycan de sangue puro pode completar. Era um passo final, ineludível, para assegurar a prosperidade do santuário Silverclaw. Serafina Vance acrescentou, seu olhar calculista. A criança deve provar que a própria terra a aceita. Sem este ritual de juramento de sangue,
A matilha nunca haverá como sua governante de direito, apenas como uma estranha. Os espíritos da terra poderiam até virar-se contra ela, contra nós. Caleb Blackwood os encarou, seus olhos dourados semicerrados. Ele compreendeu o engano. Ele sabia que o ritual de juramento de sangue de que falavam era um rito extremamente perigoso, concebido para ligar o herdeiro à essência mágica do santuário Silverclaw, canalizando a energia elemental do reino através do aspirante. Era um rito de passagem para a realeza Lycan, uma prova de resiliência e compatibilidade elemental que poderia desintegrar completamente um ser humano. Eles estavam exigindo um suicídio ritualístico. Nenhum ritual de juramento de sangue existe em nossas tradições para um herdeiro adotado. Caleb Blackwood rosnou, sua voz carregada de veneno. Esta é uma invenção, uma farsa destinada a prejudicar minha filha. Mas meu rei é o único caminho para assegurar a plena aceitação da matilha. Elias Thorne insistiu com um tom de preocupação fingida. Se sua filha é tão especial, se o coração ancestral a escolheu, por que então temer uma prova que apenas afirmaria seu destino? Uma recusa apenas alimentará a dúvida. A lógica era distorcida, mas eficaz. Apelava à própria autoridade de Caleb Blackwood e à necessidade premente do reino por estabilidade. Caleb Blackwood levantou-se de seu trono, sua figura imponente preenchendo o grande salão. A fúria Lycan remoinhava em seu peito, um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não permitiria que eles tocassem em esperança. Contudo, a lógica dos conselheiros, embora falsa, carregava peso político. Se ele recusasse, ele arriscava acender uma rebelião aberta, mergulhando o reino no caos. Ele precisava de tempo para forjar uma solução, uma maneira de proteger Esperança sem parecer fraco. Enquanto os conselheiros se retiravam, Caleb Blackwood sentiu um peso glacial em sua alma. Ele havia jurado proteger sua filha, mas encontrava-se encurralado. Como poderia ele abrigar a luz de sua filha da escuridão invasora da ambição deles? Ele se perguntou. O vínculo ancestral com Esperança era sua força, mas também sua maior vulnerabilidade. Esperança, nos jardins do castelo, observava o broto verde que surgira do galho murcho. Ela o tocou com um dedo e sentiu uma pulsação, uma conexão com a própria vida. As vozes do vento, antes meros uivos, agora pareciam sussurrar-lhe contos, murmúrios dos elementos. Era isso o que os ancestrais queriam dela? Unir a magia da terra com o coração Lycan de seu pai? Contudo, o broto era tão frágil, tão minúsculo, contra a imensidão da fortaleza e a ambição de seus inimigos. O medo retornou, desta vez não nascido do frio ou da fome, mas do peso de uma esperança que ela estava apenas começando a aprender. Se os antigos segredos do santuário Silverclaw o intrigam, e como uma criança com poder inesperado pode alterar o destino de um reino, não perca o próximo capítulo, onde a magia ancestral da terra e a força do amor incondicional confrontarão as mais escuras das traições. Naquela noite, enquanto Caleb Blackwood vigiava sua fortaleza, seus sentidos Lycan captaram um cheiro estranho, sutil, mas inconfundível. Um cheiro de ervas queimadas e uma magia antiga, proibida. Emanava das profundezas das criptas da fortaleza Blackwood, um lugar selado ao qual apenas o Rei Alpha podia aceder. Ele moveu-se em silêncio, sua forma uma sombra dentro da penumbra. Ele encontrou uma pequena abertura, oculta por uma tapeçaria, e, espreitando por ela, avistou Elias Thorne e Serafina Vance, ao lado de uma figura encapuzada, realizando um ritual. Não era o ritual de juramento de sangue, de que eles lhe haviam falado. Este era um ritual de invocação, uma magia sombria buscando libertar uma entidade antiga,
Um espírito elemental dos próprios picos gélidos, mas corrompido. Um que, se libertado, não apenas destruiria a esperança, mas consumiria o reino inteiro. O ponto de virada havia chegado, e desta vez, o plano dos conselheiros era muito mais letal do que Caleb Blackwood jamais imaginara. Sua filha enfrentava não uma prova de fé, mas uma ameaça existencial, e o Rei Lycan tinha que se preparar para uma guerra que nunca antecipou. O fedor. Esse era o presságio. Um hálito nauseante de enxofre e terra pútrida que rastejava das criptas, passando pela fragrância de sedas e o cheiro de lenha queimando nos aposentos reais. Caleb Blackwood, seus sentidos Lycan aguçados a limites insuspeitados pela ameaça iminente à sua filha, seguiu a trilha. A pequena abertura atrás da tapeçaria não ocultava meramente um caminho para a escuridão, mas o próprio ninho da mais profunda traição. Espreitando por ela, a cena gelou seu próprio sangue. Elias Thorne e Serafina Vance, seus rostos iluminados pelo brilho esverdeado e antinatural de um círculo único, entoavam encantamentos guturais. Entre eles, uma figura encapuzada, um feiticeiro exilado de lendas antigas, manipulava uma oferenda de sangue e sombras. No coração do círculo, o ar retorcia-se, condensando-se em uma massa amorfa que pulsava com malevolência. Era a manifestação da vingança do elemental da terra, um espírito elemental corrompido, invocado para consumir tudo o que tocasse, começando com a própria luz de esperança. A fúria de Caleb Blackwood irrompeu, um rugido primal que fez as antigas pedras da fortaleza tremerem. Ele irrompeu em ação, um redemoinho imparável de poder, seus olhos dourados em chamas com um fogo que espelhava a fúria de 1000 lobos. Elias Thorne e Serafina Vance, tomados de surpresa, mal reagiram antes de serem arremessados contra as paredes das criptas da fortaleza Blackwood. O sussurrador do desfiladeiro, no entanto, moveu-se mais rápido. Com um encantamento final, o elemental corrompido solidificou-se, erguendo-se como uma criatura grotesca de pedra e sombras. Seus olhos, brasas gêmeas de carmesim malevolente, fixaram-se em Caleb Blackwood. A batalha havia começado. Enquanto isso, em seus alojamentos, Esperança agitava-se inquietamente. O ar do santuário Silverclaw, sua confidente silenciosa, sussurrava avisos funestos, um lamento lamentoso escorrendo por sua janela. O broto verde ao lado de sua cama murchou, suas folhas enrugando como se uma força invisível o consumisse. Seu vínculo ancestral com a terra, sua nova conexão, gritou: perigo. Pai. O desespero apertou seu peito. Sem pensar, agarrando sua boneca de trapos, estrelinha, ela correu. Caleb Blackwood lutava com a ferocidade de um alfa encurralado. O elemental corrompido era uma força da natureza. Seus golpes como um ariete, seu hálito queimando como ácido. O sussurrador do desfiladeiro tecia conjurações, buscando imobilizar o Rei Alfa, enquanto Elias Thorne e Serafina Vance, recuperados, lançavam ataques coordenados, seus menores poderes Lycan somando-se ao turbilhão. Caleb Blackwood era poderoso, mas 3 adversários e uma entidade elemental provaram-se esmagadores. Ele sentia a energia do santuário Silverclaw se esvaindo, o reino agonizando a cada golpe. Esperança, ele pensou, minha pequena, eu devo protegê-la. Esperança corria pelos corredores, seus pequenos pés descalços silenciosos sobre a pedra fria. As vozes do vento ficaram mais fortes, guiando-a. O ar tornou-se pesado, irrespirável. De repente, ela sentiu um surto de energia em suas mãos, um calor que lembrava o coração ancestral. Ela fechou os olhos por um instante e viu, não com a visão física, mas com sua alma, a localização exata das criptas da fortaleza Blackwood. A dor dilacerando o coração do santuário Silverclaw. Uma determinação férrea a possuiu. Ao chegar, a cena tirou-lhe o fôlego.
Caleb Blackwood lutava desesperadamente, seu corpo machucado, mas seus olhos inquebrados. O elemental, uma massa colossal de rocha e penumbra, preparava o golpe final. Elias Thorne e Serafina Vance sorriram com malícia, a vitória ao alcance. Pai! Esperança gritou, sua pequena voz ressoando com uma força imprevista. Caleb Blackwood a viu, e por um instante o medo o invadiu. Sua filha estava ali exposta ao perigo que ele se esforçara para evitar. Contudo, o olhar de Esperança não continha terror, mas uma compreensão profunda. A garota estendeu as mãos e uma aura verde pálida, como a primeira luz da primavera, começou a emanar delas. A energia de Valéria, a própria essência que o elemental corrompido estava drenando, respondeu ao seu chamado. Pequena Esperança não compreendia nem encantamentos nem as artes da guerra, mas ela compreendia a vida. Ela compreendia a profunda conexão da terra. Ela fechou os olhos e focou toda a sua vontade, todo o amor ilimitado que ela nutria por seu pai e pela terra que era agora seu santuário, em um ponto singular. O broto verdejante, nascido do galho murcho, que ela apertava dentro de seu bolso, vibrou com uma luminescência esmeralda. Dele uma onda crescente de energia pura, vibrante e transbordando de vida, desenrolou-se pela cripta, colidindo de frente com a escuridão corruptora do elemental. O espírito invocado gemeu, sua forma espectral tremendo. A essência pura de Valéria, canalizada através da inocência de Esperança e de seu vínculo ancestral, provou ser uma ruína venenosa para a corrupção. O elemental esforçou-se para resistir, mas a luz de Esperança era poderosa demais, imaculada demais. Fissuras começaram a estragar sua forma pétrea, uma desintegração lenta e agonizante. O sussurrador do desfiladeiro, tomado pelo desespero, tentou contrapor a magia da garota, mas seus próprios encantamentos recuaram sobre ele. Sussurros da terra o envolveram, arrastando-o para a penumbra invasora. Elias Thorne e Serafina Vance, testemunhando seu plano traiçoeiro desvendar-se, tentaram fugir. Mas Caleb Blackwood, agora desonerado do aperto do elemental, não lhes deu trégua. Com um rugido gutural, alimentado por fúria justa e a picada de sua profunda traição, ele os manteve cativos. Nenhum lampejo de misericórdia agraciou seu olhar. Vocês traíram Valeria, o rei Alfa pronunciou, sua voz um trovão baixo e áspero, e vocês buscaram prejudicar minha filha. Sua punição será o esquecimento. Em um ato que selou seus destinos sombrios, Caleb Blackwood os despojou de seu posto, sua honra, e os baniu do reino, condenando-os a vagar pela expansão da floresta tenebrosa, sem matilha, sem lar, sem nome. Era um destino considerado pior que a morte para qualquer Lycan. O elemental corrompido, por fim, dissolveu-se em pó e sombras, deixando para trás apenas o cheiro de terra imaculada e o brilho esmeralda que ainda pulsava em torno de Esperança. A garota desabou, completamente exausta, mas um leve sorriso agraciou seus lábios. Caleb Blackwood apressou-se a abraçá-la, seu coração transbordando com uma torrente de amor e profundo alívio. Minha pequena princesa, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção crua. Você salvou seu pai. Você salvou Valéria. As notícias do feito valoroso de Esperança espalharam-se como um incêndio por todo o reino. Não apenas ela havia triunfado na prova do coração ancestral, mas havia livrado o rei Alfa e o reino de uma ameaça sinistra, demonstrando um poder e uma conexão com Valeria que transcendia qualquer mera linhagem ou tradição antiga. Os Lycans, que outrora a haviam olhado com cautelosa desconfiança, agora a contemplavam com profunda reverência e orgulho inegável. A matilha permaneceu unida. O riso alegre das crianças Lycans não mais silenciava a sua aproximação,
Em vez disso, seguia-a, convidando-a para seus círculos de brincadeiras, reconhecendo-a como uma das suas. Esperança cresceu, não meramente em anos, mas em sabedoria e no domínio magistral de seus dons emergentes. Seu vínculo ancestral com o santuário Silverclaw não era de linhagem, mas de um amor puro e uma conexão elemental que enriquecia o reino de maneiras que ninguém jamais imaginara. Sob o reinado de Caleb Blackwood, agora não apenas um rei formidável, mas o pai mais amoroso do mundo, o santuário Silverclaw prosperou. Os campos floresceram com vitalidade renovada, os invernos não foram tão cruéis, e a paz espalhou-se por todos os picos. Esperança tornou-se a conselheira mais sábia de seu pai. Sua voz, antes um sussurro temeroso, agora ressoava com a autoridade de uma verdadeira líder, guiando seu povo com compaixão e força tranquila. Sua boneca de trapos, Estrelinha, sua antiga confidente, agora repousava em um lugar de honra nos alojamentos de Esperança, um lembrete de onde ela veio e da força que a havia guiado. A história da órfã que se tornou princesa, que salvou seu reino com o poder do amor incondicional, era contada ao redor das lareiras, uma lenda que perduraria por gerações. O vínculo ancestral entre Caleb Blackwood e Esperança não era uma corrente de sangue, mas uma ponte de almas, provando que a verdadeira força de uma família e de um reino residia não na tradição ou pureza de linhagem, mas no amor incondicional e na família encontrada escolhida pelo coração. E assim, em meio às alturas glaciais dos picos gélidos, a pequena Esperança não apenas encontrou um pai, mas também encontrou sua própria voz, seu lugar no mundo, e o caminho para forjar um legado que transcenderia o tempo, um legado de amor, esperança e unidade.